sobre o poder de argumentação dos espíritos trevosos e o quanto eles podem ser manipuladores. Eu sei que faz tempo que vocês não assistem a vídeos meus, como eu ando tocando em alguns temas meio polêmicos, o TikTok meio que tá travando a entrega dos meus vídeos. Mas esse vídeo não vai ser tão longo assim, nele eu quero fazer uma espécie de react a um corte do Saulo Caldeirão falando sobre o poder de manipulação que os espíritos obsessores trevosos têm e quão sedutores eles podem ser. Então, vamos começar do início, olha só. Raul Seixas, dentro desta filosofia, segundo falo, essa foi a principal direção que levou para o umbral, fora o contato com as drogas e toda a influência a muita gente a desviar o caminho, entre aspas, fazer qualquer coisa que estava dentro de uma regra. Aí veio aí promiscuidade, drogas e um monte de outra coisa. E eles entram aí. Você não pode brincar com a inteligência deles, porque eles vão usar a sua fragilidade intelectual para lhe pegar. Então, a menor abertura na personalidade e principalmente na filosofia, eles pegam você pela vaidade e pelo autoconhecimento e alta capacidade de raciocínio. Isso aqui tá correto, exatamente. O espírito obsessor trevoso, ele não é, como eu já falei várias vezes aqui no meu perfil, ele não é aquele espírito que fica gritando, grunhindo, aquele espírito burro. Tem essa galera aí, tá? Mas geralmente eles são os espíritos usados como massa de manobra para uma outra questão. Já abordei também isso dos vídeos anteriores aqui no meu perfil. Se você é novo aqui, faz uma maratona nos meus vídeos, que eu tenho um monte de séries e vídeos interessantíssimos sobre espiritualidade, acredito que você vai gostar. Mas esse espírito especial que o Saulo tá se referindo, essa classe de espíritos obsessores, eles são muito mais maliciosos, malandros, falam calmos, e se você não tiver o mínimo de interpretação e leitura áurica, você vai ser enganado, porque esse desgraçado desse espírito consegue plasmar outras formas. Ele pode plasmar um guia, ele pode plasmar a sua avó falecida ou um anjo de luz, mas o desgraçado sabe seduzir e sabe argumentar, então tem que ter muito cuidado, e como ele falou, se você tiver brechas na sua filosofia, a merda tá feita. Vamos continuar. Então, para você ter ideia, eu vou começar contando um relato de quando eu fui abordado por uma dessas pessoas, eu estava lúcido, desses seres. E ele falou claramente assim para mim: eu não vim aqui para lhe prejudicar, não vim para lhe tirar a lucidez desta vez. Eu vim para lhe acordar. E os termos usados por ele vão fazer sentido para vocês. Então, analise o que eu vou falar, porque essas são palavras que são divulgadas por aí e trazem na sua conotação alta capacidade intelectual, quer dizer, uma capacidade de mudar o que você pensa no comparativo sobre o que você acha certo, se é que acha. Primeiro, por que você está encarnando o tempo inteiro? Por que você não saiu desse processo ainda? Porque ele falou para mim: eu não encarno mais. Se é verdade ou não, é uma outra história. Por que você acha que o caminho que você está seguindo é o caminho certo? Por quem lhe disse isso? Você já ouviu o outro lado? Esses foram argumentos que eu recebi desse cara. Nesse tipo de raciocínio e lógica. Ele calmo, centrado, falava de uma lógica profunda para mim. Ô cara, peraí, seguinte. Quando eu falo isso aqui, vocês acham que é perseguição política, mas olha só. Não existe discurso mais perigoso que esse discurso do oprimido e do opressor. Como ele mesmo falou ali, o espírito disse pra ele que existe uma força maior que atua como uma opressão, ou seja, nós somos vítimas de uma força maior que nos obriga a ficar neste lado, ou seja, em zonas do astral inferior. E eu tô falando pra vocês, mas em projeção eu já escutei esse discurso milhares de vezes, não só em projeção, como em canalização com alguns tipos de espíritos. É aquele mesmo discurso de coitadismo e vitimismo que a gente tá acostumado a escutar por aí, né? Vocês sabem onde. E eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho a seguir, olha só. Nós estamos aprisionados nessa situação. Ele leu minha mente e falou: eu sei que você vai falar para mim que eu estou preso em 3 dimensões só. Mas nós estamos aprisionados justamente por quebrarmos as regras que esses seres que realmente têm um poder maior faz sobre a gente. Tá? Então, o nível de lógica faz com que rapidamente você crie a ideia da força, do poder, crie a ideia do inimigo e a luz passa a ser as trevas, inverte a situação. E eles precisando usar força para combater uma coisa como essa. Esses foram os argumentos utilizados na hora que ele estava falando comigo. Então percebam, precisamos utilizar a força para combater esta outra força opressora. Eu vou falar uma parada para vocês aqui, sabe por que projeção astral, esse assunto, ele é demonizado dentro dos próprios meios esotéricos? Porque sim, tem ocultista que trata a projeção astral como charlatanice, assim como tem esotérico, espírita e umbandista que trata a projeção astral também como charlatanice. A projeção astral, ela é uma das coisas mais perigosas para um espírito obsessor que quer te manipular. Porque se você está projetado e você tem um mínimo de capacidade de leitura áurica, um espírito desses não te engana. Ele pode vir com o maior discurso vitimista e eu sou oprimido, eu sou coitadinho do astral e eu estou sofrendo aqui, a gente precisa se unir para derrubar todo esse sistema que está nos oprimindo espiritualmente. Ele pode vir com esse papo, mas se você tem um mínimo de leitura áurica, você vai entender que o que o sem vergonha quer, na verdade, é criar uma falange, ou na maioria das vezes ele só quer te drenar energeticamente, porque ele sabe que ele não vai ter chance
de dar a virada do outro lado. Ele quer te cooptar para um movimento que ele sabe que não vai vingar. Ou às vezes esse espírito tá tentando te cooptar porque lá do outro lado ele também foi iludido por um outro espírito que esse daí sim sabe que ele precisa ter um monte ali de cabeça de vento para fazer as vontades dele. Então assim, ó, da mesma forma que tem a galera iludida do lado de cá, tem a galera iludida do lado de lá, só que a galera iludida do lado de lá é muito mais perigosa. É por isso que o espírito obsessor te quer burro, te quer cético, ele não te quer astralmente, vamos colocar assim, evoluído. Ele não te quer tão safo quanto ele, porque se você estiver nesse estágio, ele não te engana. O pessoal me pergunta qual é a maior arma do espírito trevoso, se é a magia, né, a magia negra, é tipo Harry Potter assim, lançando magia de varinha, mas não, a maior magia do espírito trevoso é o poder mental, é o poder narrativo. Mas vamos continuar para a parte final do vídeo. No momento que ele falava comigo, eu tentava falar com os mentores. E eu não percebia a presença deles influenciando em mim ali. Eu só percebi o seguinte: eu podia tomar a decisão enquanto aquelas palavras eram pronunciadas na minha direção. Eu podia tomar a decisão. O mentor, ele sabia que eu estava no momento de teste. E ele me permitiu, na minha liberdade, aquilo acontecer. Eu tomar um baque, foram alguns embates que eu já... Aqui tá uma outra parada que eu falo bastante. A espiritualidade alta, ela não te trava, ela não te obriga. A espiritualidade alta, ela não pede condolência. A alta espiritualidade te dá liberdade de escolha e não castigo. A autoespiritualidade dialoga através do respeito e preservando a sua individualidade. Eles sabem que do outro lado tem as ideias tortas, tem os papo merda, mas eles respeitam tanto você a acreditar ou não daquilo, quanto os caras que tem o papo merda dão o direito a esses caras de falar as merda. Porque a ideia não é prender e nem obrigar ninguém, é oferecer o caminho, segue quem quer. E geralmente mentores e guias fazem muito esses testes com a gente. Não por sadismo, mas justamente por nos dar a opção de entender o outro lado. A liberdade ela não é feita só de um ponto de vista, mas sim de tentativas e erros. O problema é que tem uma galera que insiste no erro. E olha só o que ele vai falar a seguir. A dominação em todos os aspectos. Outro relato que me impactou muito junto a eles é a proximidade deles junto à Igreja Católica. Eles estão em todos os lugares que fazem magia, porque às vezes as pessoas pensam, por falta justamente de abertura de leque, que eles estão envolvidos num determinado lugar, tipo, eles estão aqui para fazer uma repercussão de ocultismo, de direção, de controle magnético, de magia e tal. Não é só isso. Isso é parte pequena da coisa. Há um processo filosófico, mesmo que um culto, uma direção religiosa. Não sei se a palavra seria religiosa, mas você não consegue fugir daquilo, você fica preso no processo. Onde é muito, a magia do contato mental é muito superior a qualquer uma outra, que é a dominação magnética, controle sobre tudo que você está fazendo, controle da política, eles estão em todos os lugares. São seres humanos, é uma organização secreta, que há uma participação, e nós muitas vezes, não é qualquer um que é convidado para entrar lá não, tá? Sobre isso nem tem muito o que falar, você que segue o meu perfil sabe disso, existe um governo oculto sim, existe uma força ali rastejando de fundo, nas sombras, como uma cobra esperando para dar o bote, e os efeitos disso a gente já está vendo. E como o Saulo falou, eles estão em tudo, política, arte, música, em tudo. Por isso que em épocas como a nossa obrigação como seres encarnados aqui é privar e lutar pela liberdade. E o acesso à informação é a maior arma que o espiritual elevado dá para os seres humanos a se libertar contra essa Matrix. Então fique de olhos bem abertos com quem vocês seguem. Abraço.